Dando sequência, então, ao artigo que fala sobre segurança pública, né? A Polícia Rodoviária Federal, além da atribuição criminal, ela também tem o policiamento, esse patrulhamento ostensivo, também tem uma função muito essencial que está no DNA da PRF, que é a fiscalização de trânsito, tá? Tá no DNA. A PRF, ela tem as suas essências, a sua origem, né? No trânsito, né? Na fiscalização de trânsito, para evitar os acidentes de trânsito, porque a prioridade dos órgãos de fiscalização de trânsito, quando se fala em policiamento ostensivo, patrulhamento ostensivo, policiamento, como eu disse, são sinônimos, né? Patrulhamento é uma herança para a PRF só, uma palavra, né? Que a PRF herdou. Não é só combate ao crime, tá, pessoal? Ou a prevenção que o crime aconteça, é prevenção que mortes aconteçam no trânsito também, que é uma segunda atribuição da PRF aí, é evitar os acidentes de trânsito, salvar vidas. Essa é a grande missão da PRF, tá, pessoal? Então, por isso que a PRF tem essa atribuição no patrulhamento ostensivo também de fiscalização de trânsito, conforme está lá no nosso Código de Trânsito brasileiro, tá? Prioridade aí, salvar vidas, tá, pessoal? Seria o foco, assim, o norte, eu direcionar considero aí a principal atribuição da PRF, tá? Polícia Ferroviária Federal, ela tem esse patrulhamento ostensivo de ferrovias federais. Hoje em dia não tem mais policiais ferroviários federais trabalhando nesse serviço de patrulhar ferrovias, tá? O que é uma pena, porque é uma coisa óbvia. Qualquer pessoa, é só pensar 2 segundos para saber que é praticamente certo que o crime acontece também nas ferrovias, né? Tráfico de drogas, por exemplo, né? Nos trens, nos vagões de trens. Então, nós não temos hoje um órgão de segurança pública que atue realmente, de fato, no combate aos crimes aí que transitam sobre ferrovias. Nós temos a NTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que fiscaliza aí ferrovias, mas ela é mais a questão administrativa, né? Não é uma questão policial, né? A NTT não é polícia, tá, pessoal? Então, a emenda constitucional que o ministro da Justiça encaminhou agora, né, para o Congresso, o presidente da República, dentre as atribuições aí que a Polícia Rodoviária Federal, caso o Congresso aceite, né, essa proposta, esse projeto de lei de emenda constitucional encaminhado pelo ministro, pelo presidente da República, bem da verdade, né, para o Congresso, a PRF passará a exercer essa função aqui de patrulhar também as ferrovias federais, tá? Terá essa função também, que é bem interessante, né, para poder fiscalizar o crime que entra sobre as ferrovias. E além disso, nas hidrovias também, né, nos rios e lagos, aí, a PRF também fará esse patrulhamento ostensivo aí da União, tá? Mas ainda não tem isso, por enquanto a PRF é só rodovia federal, rodovia e estrada, tá? Polícia Civis, pessoal, agora estaduais. São dirigidos por delegados, né? Os delegados aí coordenam as polícias civis, a gente sabe disso. Bacharelado em Direito, 3 anos de atividade policial ou atividade jurídica, hoje em dia fazer os concursos para delegado, tá? Incumbe ressalvada a competência da União as funções de polícia judiciária, infração e apuração de infrações penais, exceto as militares, tá? Então, a bem da verdade, a polícia judiciária, então essa é uma polícia judiciária, uma polícia investigativa, que é um braço ali que trabalha em parceria com o Poder Judiciário Estadual. Ela, ressalvada a competência da União, as competências da União são crimes que aconteçam contra bens, serviços e interesses da União. Então, fica bem restrito bens, serviços e interesses da União. Grosso modo falando, as polícias civis são as polícias que investigam a quase totalidade dos crimes que acontecem. Porque são poucos os crimes federais. Os crimes estaduais são, a grande maioria dos crimes que acontecem são estaduais, né? Aquele tráfico local, crimes contra as mulheres, né? Que é a Maria da Penha, a proteção da Maria da Penha, né? Embriaguez ao volante, né? Por aí vai, são crimes ali que as polícias apresentam, né? As polícias ostensivas, a PRF, por exemplo, seguidamente prende pessoas, né? Cumprimento de mandado de prisão, embriaguez ao volante, que é muito comum, né, na PRF, prisão, são apresentados na Polícia Civil, porque é ela que compete os crimes esses que não são de competência federal, tá? Então a PRF, ela tem essa atribuição, ela é bem um órgão bem interessante, porque e a Brigada Militar também, né? Quando a Brigada pega um tráfico internacional de drogas, ela apresenta na Polícia Federal. Quando ela pega um tráfico local de drogas, apresenta na Polícia Civil.
Só vocês terem uma noção, assim, que as polícias não são vinculadas. O que vincula a apresentação nas polícias e investigação, né, as polícias ostensivas apresentarem, o que vincula é o crime, é a espécie do crime, se ele é federal ou estadual, tá? Então tá aqui. Basicamente é tudo que eu falei para a Polícia Federal, repete-se aqui para a Polícia Civil para os crimes estaduais, que são a maioria, tá? Polícias militares, que aqui no Rio Grande do Sul, por uma questão histórica, é chamada de Brigada Militar, tá? Polícias militares cabe à polícia ostensiva, preservação da ordem pública, né? Então, aquela policiamento ostensivo para evitar que o crime aconteça, né? Que também a polícia militar, tudo que eu falei para a PRF cabe para a polícia militar, então o serviço de inteligência, a abordagem orientada por inteligência, né? A inteligência da brigada, em princípio, ela tinha uma atribuição específica, que era fiscalizar os militares, os policiais militares. O serviço de inteligência chama S2. A P2, desculpa, S2 é nas Forças Armadas, a P2, tá? Em princípio, essa atribuição seria para investigar os policiais, algum policial que estivesse cometendo algum crime, algum desvio de conduta. Mas as prisões que a Polícia Militar faz com base no serviço de inteligência da Brigada Militar não caem. Não estão sendo relaxadas essas prisões ou por serem provas obtidas por meios ilícitos, porque as P2, o serviço de inteligência, está pacificado pela STF, repetindo, que pode atuar, tá? Então, é muito comum a Brigada Militar fazer muitas prisões aí por tráfico de drogas, tráfico de armas, né? E outros crimes aí com policiamento orientado, né? Pelas polícias, pelas P2, por exemplo, a inteligência da brigada identificar ali um foragido da justiça, né? E informa, né, para o policiamento ostensivo, né? Quem está no policiamento, para que vá lá e prenda com incumprimento de mandado judicial. Tá, pessoal? Agora, foi até interessante essa lembrança que eu tive de ordens de prisão, de mandado judicial. Se tiver que ingressar no domicílio para prender, o cara se escondeu em casa, não sai mais. Porque as polícias, tanto a PRF quanto a Polícia Civil, elas prendem por mandado de prisão. Já prendi vários, né? Por mandado de prisão. Mês passado foram 4 que eu prendi, né? Por cumprimento de mandato. Foi na rua. O cara estava caminhando na rua, no meu caso na rodovia, estava transitando na rodovia, deu. Agora, se tiver que ingressar num domicílio, daí é só a Polícia Civil que pode, ou a Polícia Federal, se for crime federal, tá? Porque são as polícias, né? Os judiciários, assim, vai na casa tal e prende fulaninho lá que tá foragido da justiça, lá tem mandado de prisão contra ele, tá? Os corpos de bombeiros militares também, né? Tem as atribuições definidas em lei, são as leis, né? Que é a questão de segurança. Os bombeiros são muito vinculados aí um trabalho maravilhoso aí com as defesas civis, né? Faz um trabalho impressionante de resgates, né? De salvamentos, né? A gente sabe a importância dos bombeiros, né? Para a sociedade. O Corpo de Bombeiros é um órgão muito respeitado, né? No mundo inteiro, porque lidam diretamente com a vida das pessoas, né? Salvando vidas diuturnamente, né? Além das atribuições definidas em lei, a eles, tanto a PM quanto os bombeiros, incumbe a execução das atividades de defesa civil, os bombeiros militares, tá? Por isso que sempre os comandantes ali das defesas civis ali é o pessoal do Corpo de Bombeiros. Aqui no Rio Grande do Sul, com as enchentes, né, que nós tivemos em 2023, 2024, foram coordenadas pelos corpos de bombeiros ali, né, por força da Constituição Federal, né, que tem essa questão de defesa civil. Então, quando se fala em defesa civil, todas as demais forças são orientadas pelos bombeiros. Então, quando tu pega lá todas as demais polícias, se falou em defesa civil, resgate de pessoas, salvar vidas, né? Os bombeiros coordenam as demais ações dos outros órgãos, tá? Eles têm essa prerrogativa constitucional, tá? Nós temos aqui a Polícia Penal, as polícias penais, né? Que não eram assim chamadas antigamente, agora são policiais penais, né? Tem a função são vinculados aí ao órgão administrador do sistema penal, da unidade federativa, então a que pertencem cabe a segurança dos estabelecimentos penais, né? As polícias penais, elas têm, então, da unidade federativa, nós temos a Polícia Penal Federal, alguns presídios penitenciários federais de segurança máxima no Brasil, né? Que são administrados pela Polícia Penal Federal, e as polícias penais estaduais. Não temos polícias penais municipais, tá?
As polícias penais estaduais aí, administradas ali pelo administrador da unidade federativa, no caso dos estados, é o secretário responsável pela pasta ali do sistema penal estadual, tá? Diz aqui que as polícias militares e os corpos de bombeiros são forças auxiliares do Exército Brasileiro, tá? Não é das Forças Armadas. Então isso aqui foi durante a ditadura militar. Durante a ditadura militar, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, né, mas o Exército Brasileiro então instituiu ali, foi inserida essa ideia de que polícias militares para o policiamento ostensivo, né, as forças militares estaduais seriam subordinadas ali, forças auxiliares do Exército Brasileiro. Que o Exército então atuaria na questão de segurança nacional, né, de agressão estrangeira, e as polícias militares atuariam na questão da segurança interna, tá? Então por isso que é subordinado ao Exército, né? É o Exército Brasileiro, desculpa, é força auxiliar do Exército, embora, é importante que se diga, são forças sui generis, as forças militares estaduais, porque elas são subordinadas, estão sob o comando supremo do governador do estado. O comandante dessas forças é o governador, ou governadora, mas elas são auxiliares e reserva do Exército. Auxiliam, então, para que o Exército não faça o policiamento ostensivo dentro das cidades, a Brigada Militar é que faça, tá? Então a questão, embora seja subordinada hierarquicamente ao governador do estado, a força, né? E nós tivemos já no Rio Grande do Sul, inclusive, um fato que chama Campanha da Legalidade, né? Que foi o governador Leonel Brizola, né? Ele botou a Brigada Militar contra o próprio Exército Brasileiro, né? Foi um período histórico, assim, fantástico da história do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, que aconselho vocês pesquisarem. É bem interessante essa história, esse fato histórico aí da Campanha da Legalidade, tá? Tá, pessoal, mas não esqueça, subordinado, a quem o governador as forças são subordinadas de fato ao governador do estado, tá? Juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais, são subordinados aqui ao governador dos estados e do Distrito Federal e territórios, tá? É isso. Seguindo aqui, municípios podem constituir guardas municipais destinados a bens, serviços e instalações, tá? Proteção de bens, serviços e instalações, tá? Eu vou parar aqui e vou falar uma aula sobre guardas municipais. Eu tenho um vídeo gravado sobre o tema 656, que fala muito aprofundadamente sobre as guardas municipais. Tema 656 do STF, procurem nas minhas redes sociais, tá? E no YouTube. Vou falar de forma mais simplificada agora, a partir da próxima aula aqui, de guardas municipais e agentes de trânsito municipais.